Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Muniz. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Boa tarde. Vera Magalhães, ontem nós ficamos sabendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando teve o passaporte dele retido, decidiu passar 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília. Fato que chamou bastante a atenção de todo mundo, claro. E aí, o ministro Alexandre de Moraes deu 2 dias, 48 horas, para ele se explicar em relação a isso, Vera Magalhães. É possível que, a partir dessa decisão de Bolsonaro, o ministro peça a prisão do ex-presidente? Olha, Cássia, se o ministro está pedindo explicações, e também tem um outro fato que eu apurei, que eu trago aqui para os nossos ouvintes, a Polícia Federal está efetivamente preparando um relatório sobre esse episódio, alguma medida pode sim decorrer disso. A partir do momento em que ele apresentar formalmente em juízo a sua justificativa para ter passado 2 dias na Embaixada da Hungria e que a Polícia Federal concluir esse relatório, alguma medida pode ser adotada. Não a prisão preventiva necessariamente, mas talvez uma outra cautelar que diga respeito ao ex-presidente. Uma cautelar já foi adotada, que foi a retenção do passaporte dele. E essa retenção foi justificada na ocasião, no dia 8 de março, lá na deflagração daquela fase, da última fase aí, de uma das últimas fases da investigação dos atos antidemocráticos, pelo fato de haver risco de fuga. Aquela estadia de alguns meses na Flórida do ex-presidente foi vista como uma espécie de um ensaio para uma possibilidade de uma fuga. E a retenção do passaporte foi justificada com este fim. A ida dele para uma embaixada mostra que ele está buscando alternativas ao fato de ter tido o seu passaporte confiscado, para caso a Polícia Federal ou a Justiça adotem outras medidas em relação a ele. Então, pode decorrer disso alguma outra decisão em caráter cautelar do ministro relator desse caso. O que eu apurei além disso? A Polícia Federal já tinha, pela sua inteligência, informações de que Bolsonaro tinha passado alguns dias ou tinha ido até a Embaixada da Hungria. As informações eram imprecisas, mas já estavam circulando na Polícia Federal. E aí os vídeos, são vários vídeos, que estão embasando a reportagem do The New York Times a esse respeito, corroboraram essa informação que eles já detinham. Então, esse relatório deverá avançar em relação às razões pelas quais Bolsonaro esteve lá, quem na embaixada foi o contato dele para que ele comparecesse até lá, que razão foi alegada, esse tipo de coisa. Nem a ida do embaixador ao Itamaraty e nem a nota de imprensa divulgada pelo Bolsonaro convenceram ninguém a respeito das explicações para essa inusitadíssima estadia durante o carnaval numa embaixada. Não é usual nem aqui, nem na Hungria, nem em nenhum lugar do mundo, um ex-governante passar 2 dias hospedado, como ele disse, numa embaixada, num período de recesso, que é um período de feriado, e sem que ele tenha nenhuma agenda pública divulgada na ocasião que justifique esse ato tão inusitado. Então, muitas explicações ainda terão de ser dadas. Certamente não vai bastar a defesa do Bolsonaro replicar aquela explicação de afogadilho que deu ontem, quando a coisa veio à tona, e alguma coisa poderá ser adotada. O que é a chave política aí para a gente analisar, né? O Alexandre de Moraes tem evitado dar passos além das pernas nesse caso, e muito adiante. Ele vai um passinho por vez à medida que as investigações da Polícia Federal amadurecem. Em relação ao Bolsonaro, até aqui, ele tem sido muito comedido, principalmente para evitar que colhe na opinião pública essa ideia de que existe um complô, uma perseguição, uma ditadura do judiciário. Tem um dado hoje na pesquisa Datafolha que mostra que essa atuação do Supremo, embora muita gente faça restrições, está sendo bem vista, passou a ser mais bem vista por parte da população, né? A aprovação
oscilou de 27% para 29% das ações do STF, mas a rejeição a essas ações teve uma queda abrupta de dezembro para cá. Eram 38 os que diziam rejeitar a ação do STF e agora são 28%. Então, o ótimo e bom melhorou e o ruim e péssimo piorou, baixou bastante. Então, o judiciário resgatou um pouco da sua imagem junto à opinião pública. Eu acredito que se o Alexandre de Moraes puder evitar tomar alguma medida antecipada em relação ao Bolsonaro que permita ele se vitimizar, ele evitará, mas ele pode restringir de alguma maneira mais a circulação do ex-presidente, obrigar que ele, por exemplo, informe caso vá ter esse tipo de encontro em embaixadas e outros procedimentos. Comparecer de tempos em tempos à Polícia Federal. Tem outros expedientes que não são a prisão preventiva que podem ser adotados nesse caso. Até para que não fique a ideia de que nada foi feito, né? De que houve essa conduta no mínimo estranha e depois nada, isso não repercutiu de forma alguma nas investigações, e, enfim, todo esse processo que já existe de cerceamento ali a algumas atitudes do próprio ex-presidente como investigado, né? Então, para não passar a imagem de que nada foi feito, né, Vera? Exatamente, Muniz. E certamente, quando forem ser feitos os indiciamentos e quando esse caso estiver se aproximando da conclusão, este episódio será relatado. Será relatado no inquérito e vai fazer parte, de alguma maneira, da tomada de decisão do ministro. Então, passar em brancas nuvens não vai passar. Ninguém vai dar de barato que ele resolveu passar o carnaval na Embaixada da Hungria, porque eles fazem um bom samba-enredo por lá. Não vai ser possível colar essa versão. Então, alguma consequência terá, ou na forma de alguma medida cautelar agora, ou lá na frente, como eventualmente uma razão para um indiciamento, alguma coisa assim. Vera Magalhães, todos os dias conosco aqui no CBN Brasil e todos os dias em dose dupla aqui na programação da CBN. Mais tarde a Vera volta no Viva Voz, dentro do Ponto Final, junto com a Carol Moran. Vera, obrigada. Até mais tarde. Obrigada, um ótimo jornal para vocês. Adorei esse visual do Guilherme Muniz, agora meio gel, assim, anos 80, né? Tá chique. Eu não fiz nada de diferente. A gente percebe hoje, que é uma mas... coisa elaborada. Não venha com essa. A pessoa não acorda assim, assim como eu não acordei assim com esses cachos, você também não acordou com esse. A gente acorda bonito, que a gente é bonito, mas esse cabelo rolou uma bom produção. Saber que ficou bom. Vou tentar repetir a dose amanhã. Ficou muito bom, viu, Muniz? Tá aqui, aprovado aqui. A audiência também aprovou, Vera. Até mais. Bom, tchau, valeu, gente. Vera, um até. beijo.